Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Banco Central anuncia a liquidação da Reag Investimentos. Lula sanciona orçamento de 2026 com vetos e gera revolta na oposição. Rússia expulsa diplomata britânico por suspeitas de espionagem. Ministério Público denuncia policial militar que matou jovem no trânsito e aponta motivo torpe. E ainda, a chegada dos astronautas da NASA na Terra após um problema de saúde. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê no Gospel News. Boa noite. O Banco Central decretou hoje a liquidação extrajudicial da Reag Investimentos, investigada em uma operação sobre um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master. A empresa Reag Investimentos é investigada na segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema de fraudes financeiras no Banco Master. João Carlos Mansur, fundador e ex-executivo da empresa, foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta semana. Em nota, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que a instituição se enquadra no segmento S4 da regulação prudencial e que eventuais problemas não representam risco relevante para o sistema financeiro nacional. Segundo a autoridade monetária, a decretação da liquidação extrajudicial foi motivada por graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do SFN. O banco afirmou ainda que os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição estão indisponíveis. Segundo a investigação, a Reag foi parceira do Banco Master na administração de fundos e é suspeita de participação nas fraudes financeiras. Nesta semana, uma operação contra suspeitos de fraudes no banco apreendeu carros e bens de alto valor. Além disso, o ministro do STF, Dias Toffoli, bloqueou mais de 5,5 bilhões de reais dos envolvidos. A Reag Investimentos também foi uma das empresas citadas na Operação Carbono Oculto, deflagrada contra o PCC no ano passado. Segundo as investigações, o PCC atuava desde a importação irregular de produtos químicos para adulterar combustíveis até a lavagem de dinheiro por meio de fundos de investimento e fintechs. Mais de 7,5 bilhões de reais em impostos teriam sido sonegados pelo setor de combustíveis. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou hoje de manhã que o governo espera que o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul entre em vigor no segundo semestre deste ano. A expectativa é que o acordo entre os blocos seja assinado no próximo sábado, no Paraguai, e crie a maior zona livre de comércio do mundo, com mais de 700 milhões de pessoas. O vice-presidente do país, Geraldo Alckmin, falou sobre o tema na manhã de hoje, durante entrevista ao canal do governo federal. Alckmin afirmou que o governo brasileiro espera a aprovação ainda nesse primeiro semestre, para que o acordo entre em vigor na segunda metade do ano. Ele afirmou ainda que em um momento de instabilidade geopolítica, com guerras e protecionismo exacerbado, os dois blocos dão um exemplo ao mundo de que é possível, por meio do diálogo e da negociação, avançar no livre comércio. O Mercosul-União Europeia, ele é histórico, porque ele vem exatamente no momento de grande instabilidade na geopolítica mundial e onde você mostra que é possível sim, pelo diálogo, pelo entendimento, pela negociação, você abrir mercado e o comércio aproxima os povos. O comércio aproxima os povos, ele aproxima as culturas, né? Ele promove paz, né? O turismo, você conhece novas civilizações, você aproxima as nações. Alckmin avaliou ainda que o acordo com a União Europeia não interfere no diálogo do Brasil com os Estados Unidos de Donald Trump. Para ele, são agendas distintas e o país deve buscar ampliar o comércio com todos os parceiros. O presidente Lula sancionou a Lei Orçamentária Anual de 2026 e vetou quase 400 milhões de reais que seriam usados em emendas parlamentares. Nos próximos dias, o governo federal também vai bloquear outros 11 bilhões de reais. O orçamento do país para esse ano será de mais de 6,5 trilhões de reais, que serão usados para programas sociais estratégicos e a continuação de serviços públicos como saúde e educação. A educação vai ficar com 233 bilhões de reais
Já a saúde vai contar com 271 bilhões de reais para custear exames, cirurgias, medicamentos e todo o ecossistema do Sistema Único de Saúde. A publicação do Diário Oficial da União também mostra quantos bilhões de reais serão gastos com os programas sociais. Segundo o Planalto, 158 bilhões vão ser destinados ao Bolsa Família. O programa de incentivo financeiro para estudante recebeu mais verba e deve custar mais de 11 bilhões de reais aos cofres públicos. O presidente Lula sancionou o orçamento com vetos em quase 400 milhões de reais, que seriam usados para inflar as emendas parlamentares. Na justificativa, o governo afirmou que esse recurso entra em conflito com uma regra definida pelo STF, que limita o crescimento das emendas. O orçamento aprovado pelo Congresso também previa incorporar outros 11 bilhões de reais para as emendas, mas o presidente Lula destinou mais de 7 bilhões desse total para programas sociais e congelou poucos mais de 3 bilhões de reais para cumprir o arcabouço fiscal. E os vetos e as justificativas do presidente Lula no orçamento deste ano geraram revolta entre os parlamentares. Um líder do Centrão avalia que os deputados e senadores devem derrubar o veto das emendas e coloque à disposição parte do montante barrado. Dos mais de 11 bilhões de reais reorganizados por Lula, 393 milhões de reais devem ficar disponíveis para os parlamentares. O líder do Solidariedade, Áureo Ribeiro, disse que os recursos são importantes para estruturar o sistema de saúde nos municípios. O líder da oposição, Cabo Gilberto Silva, disse que a decisão de Lula é equivocada e que os congressistas trabalharão para a derrubada do veto. Ele afirmou que as emendas são fundamentais para o parlamentar desenvolver o próprio Estado. O líder do PDT, Mário Heringer, afirmou que o veto, assim que pautado, será derrubado pelos parlamentares. O IBGE mostrou hoje que as vendas no varejo brasileiro avançaram 1% em novembro do ano passado. Das 8 atividades pesquisadas, 7 tiveram resultados positivos. Equipamentos e material para escritório, móveis e eletrodomésticos e artigos farmacêuticos foram as atividades que mais cresceram no período. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro pediu uma audiência com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para apelar pela saúde do ex-presidente e defender a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A oposição e aliados do ex-presidente defendem que Jair Bolsonaro não tem condições de permanecer na cadeia devido a problemas de saúde. O relator do caso, Alexandre de Moraes, negou recentemente mais um pedido da defesa para que ele vá para a prisão domiciliar. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tomou a frente do assunto e relatou ao ministro Gilmar Mendes estar vivendo um drama particular. O ministro confirmou o encontro com Michele, mas não deu mais detalhes sobre a conversa. Em meio à luta pela vida do pai, a família Bolsonaro também se movimenta para alcançar o Palácio do Planalto no ano que vem. O senador Flávio Bolsonaro afirmou hoje que não pretende cobrar apoio de aliados para a pré-candidatura dele à presidência da República. O posicionamento ocorre após Michele Bolsonaro curtir uma publicação da mulher de Tarcísio de Freitas, Cristiane Freitas, que sugere o governador de São Paulo como novo CEO para o Brasil. Flávio também relembrou que o nome dele foi escolhido pelo pai, Jair Bolsonaro, e que não vai ter outra possibilidade. Flávio ainda descartou um possível racha na direita. Segundo ele, o adversário da oposição está na esquerda, no atual governo. Nesta semana, a Genial Quest publicou uma pesquisa que mostra o presidente Lula à frente de Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência. Flávio disse que esse resultado ainda não reflete a realidade e que não existe distância entre ele e o petista. A senadora Damares Alves divulgou hoje uma lista de igrejas e líderes evangélicos que foram convocados para a CPMI do INSS. Ela afirmou que grandes igrejas e pastores estariam ligados ao esquema de fraude na aposentadoria do povo brasileiro. A divulgação ocorreu após o pastor Silas Malafaia publicar um vídeo nas redes sociais pedindo explicações sobre uma declaração da senadora, que afirmou que grandes igrejas e pastores estariam ligados aos desvios das aposentadorias e pensões do INSS. Segundo a senadora, todos os requerimentos foram apresentados com base em indícios identificados em documentos oficiais.
De acordo com Silas Malafaia, a liderança evangélica do país está indignada com a postura covarde e vergonhosa da senadora. Ele afirmou ainda que não vai passar a mão na cabeça de ninguém, mas que a senadora deve apresentar as provas. A Rússia expulsou um diplomata britânico por suspeitas de espionagem. O Reino Unido negou as acusações e chamou de maliciosas e infundadas. O presidente colombiano Gustavo Petro anunciou que vai se encontrar com Donald Trump nos Estados Unidos no dia 3 de fevereiro. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que vai se encontrar com Donald Trump nos Estados Unidos em 3 de fevereiro, em meio a uma redução das tensões diplomáticas entre os dois líderes. Trump e Petro se envolveram em confrontos verbais acirrados no ano passado e as tensões aumentaram após o ataque dos Estados Unidos à Venezuela em 3 de janeiro, com Trump ameaçando uma possível ação militar na Colômbia. Ambos suavizaram a retórica na semana passada, após um telefonema no qual concordaram em apaziguar os ânimos. Veremos os resultados desse encontro, é crucial. Minha intenção é que os colombianos, em geral, de qualquer lugar do país, não sofram e possam viver em paz. Em sua primeira conversa, os líderes prometeram realizar ações conjuntas para combater o narcotráfico na Colômbia, especialmente o Exército de Libertação Nacional, um grupo guerrilheiro que opera na fronteira com a Venezuela. O governo Trump retirou a certificação da Colômbia como aliada na luta contra as drogas, considerando seus esforços insuficientes para impedir o tráfico de cocaína para os Estados Unidos. Washington também revogou o visto de Petro. Após a intervenção americana, Trump acusou Petro, sem provas, de ser um chefe do narcotráfico e disse que achava aceitável realizar uma incursão militar em solo colombiano. A Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo, mas Petro afirma que apreensões recordes dessa droga foram feitas durante seu governo. E Donald Trump comentou sobre as mortes dos manifestantes no Irã durante uma coletiva na Casa Branca. Uma ONG apontou quase 3.500 mortos. Durante um evento na Casa Branca, o presidente americano Donald Trump disse ter sido informado de fonte segura que o massacre no Irã está parando. Fomos informados de que as mortes no Irã estão parando, e pararam. E não há um plano para execuções ou uma execução, então me disseram, com base em fontes confiáveis, que descobriremos sobre isso. Tenho certeza de que, se acontecer, ficaremos muito chateados. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta quarta-feira que seu governo tem controle total da situação no país, em um momento em que as autoridades conduzem uma repressão severa às manifestações. As forças de segurança do Irã mataram pelo menos 3.428 manifestantes na repressão aos protestos, acrescentando que mais de 10.000 pessoas foram detidas. A organização explicou que esse aumento no número de mortos se deve a novas informações dos Ministérios da Saúde e da Educação do Irã, e que a maioria das mortes, aproximadamente 3.379, ocorreu durante o auge dos protestos, entre 8 e 12 de janeiro. O judiciário iraniano negou hoje que o jovem detido durante os protestos esteja sob risco de execução. O judiciário do Irã informou nesta quinta-feira que Irfan Soltani, detido durante os recentes protestos no Irã e que, segundo várias ONGs e o governo dos Estados Unidos, enfrentava uma execução iminente, não foi condenado à pena capital nem está sujeito a ela. A República Islâmica é palco de manifestações que começaram devido ao aumento de custo de vida, mas se ampliaram em um movimento contra o regime teocrático que governa o país desde a Revolução de 1979. Grupos de direitos humanos denunciaram que autoridades iranianas vêm conduzindo a repressão mais severa em anos no país, aproveitando um corte de internet de mais de 5 dias. Soltani está preso em Karaj, perto de Teherã, sob acusações de propaganda contra o regime islâmico iraniano e de agir contra a segurança nacional. Em um comunicado veiculado pela televisão estatal, o judiciário relatou que o jovem não foi condenado à morte e, em caso de condenação, a punição de acordo com a lei será uma pena de prisão, pois a pena de morte não se aplica a tais acusações. Tanto a Anistia Internacional quanto o Departamento de Estado americano haviam declarado dispor de informações sobre o que seria a primeira execução de um manifestante e disseram que se tratava de Soltani. O grupo de direitos humanos Rengal, com sede na Noruega, informou que a execução por enforcamento do jovem estava marcada para quarta-feira, mas acabou sendo adiada. A ONG Iran Human Rights, também sediada na Noruega,
contabiliza pelo menos 3.428 manifestantes mortos durante os protestos e mais de 10 mil pessoas presas, embora o balanço real provavelmente seja muito maior. O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Rasmussen, afirmou que Donald Trump realmente tem o desejo de conquistar a Groenlândia. A fala aconteceu após uma reunião com dirigentes americanos na Casa Branca. Ele afirmou também que líderes da OTAN já estão conversando sobre a proteção da ilha. Uma delegação da Dinamarca e da Groenlândia se reuniu na Casa Branca com altos dirigentes americanos, horas depois de Donald Trump insistir em sua vontade de anexar essa ilha do Ártico por considerá-la vital para a segurança de seu país. O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Rasmussen, afirmou que é evidente que Trump tem o desejo de conquistar a Groenlândia. Há um diálogo no âmbito da OTAN e queremos intensificar esse diálogo, e esperamos que isso também possa atender algumas das preocupações do presidente. Mas não é que eu esteja dizendo que tudo está resolvido. Não está. Não conseguimos, mas honestamente, eu não acreditava que isso fosse possível. Não conseguimos mudar a posição americana. É evidente que o presidente tem esse desejo de conquistar a Groenlândia. Deixamos muito claro que isso não é do interesse do reino. That the president has this wish of conquering over Greenland. We made it very clear that this is not in the interest of the kingdom. Ao término da reunião na Casa Branca, Rasmussen pediu a Washington que coopere de forma respeitosa em relação à ilha ártica controlada por Copenhague. O ministro afirmou também que a Dinamarca e os Estados Unidos têm um desacordo fundamental sobre a Groenlândia. Desde que retornou à presidência há quase um ano, Trump tem falado em tomar essa estratégica e pouco habitada ilha do Ártico, mas elevou o tom após o ataque americano na Venezuela em 13 de janeiro, que derrubou Nicolás Maduro. Trump argumenta que seu país precisa desse território porque, se não o fizer, então Rússia ou China o ocupariam. Pela primeira vez em 50 anos, os Estados Unidos registraram mais imigrantes saindo do que entrando no país. As políticas migratórias rigorosas do presidente americano Donald Trump provocaram uma migração líquida negativa, tendência que, segundo um novo estudo, deve continuar em 2026 e terá impacto na economia do país. A migração líquida é a diferença entre o número de pessoas que entram em um país e as que saem. Segundo um relatório do Centro de Estudos Brookings Institution, o número de imigrantes que deixou os Estados Unidos em 2025 provavelmente superou o de quem entrou. O primeiro ano do segundo mandato de Trump foi marcado por mudanças radicais na política migratória, o que resultou em uma desaceleração significativa da migração líquida para os Estados Unidos, explica o estudo. A migração líquida provavelmente ficou próxima de zero ou negativa ao longo de 2025 pela primeira vez em pelo menos meio século, detalha o relatório. É provável que essa tendência continue em 2026 e terá consequências importantes na macroeconomia do país, diz o relatório. A desaceleração implica menor crescimento do emprego, do produto interno bruto e do consumo. O relatório indica que o crescimento da população em idade ativa nascida nos Estados Unidos tem sido fraco nos últimos anos e que quase todo o crescimento da força de trabalho vem da imigração. Além de fornecer mão de obra, os imigrantes geram demanda por bens e serviços, indicam os autores do estudo. E a União Europeia também divulgou o balanço sobre imigração nesta quinta-feira e apontou uma queda de 26% no ano passado. Segundo o bloco, foi o menor número de travessias irregulares para o continente nos últimos 4 anos. As entradas irregulares de imigrantes na União Europeia diminuíram 26% em 2025 em comparação com o ano anterior. Dados divulgados nesta quinta-feira pela Agência Europeia de Fronteiras, Frontex, mostram que aproximadamente 178 mil pessoas realizaram travessias irregulares nas fronteiras externas do bloco, número mais baixo desde 2021. Segundo a pasta de Assuntos Internos e Migração, os dados refletem o reforço das fronteiras externas e parcerias internacionais eficazes. As travessias irregulares a partir da África Ocidental caíram 63%, seguidas das vindas dos Balcãs Ocidentais, que reduziram em 42%, enquanto as pelas fronteiras terrestres orientais, de Belarus à Polônia e aos países bálticos, foram 37% menos que em 2024. Em contrapartida, registrou-se um aumento de 14% no Mediterrâneo Ocidental. A Espanha relatou uma redução geral significativa, de 42%, nas chegadas irregulares em 2025, com uma queda expressiva da rota da África para as Ilhas Canárias, no Atlântico, enquanto o trajeto Argélia e Ilhas Baleares aumentou. Apesar dos resultados de queda,
a Frontex ressalta que o fluxo de pessoas que buscam chegar à Europa pode mudar rapidamente de uma rota para outra, devido a conflitos, instabilidade e redes de contrabando. As polícias civil e militar iniciaram hoje mais uma fase da Operação Contenção na zona oeste do Rio de Janeiro. Até o fechamento da edição, 8 suspeitos foram presos. A Operação Contenção é uma estratégia do governo do estado para conter o avanço territorial do Comando Vermelho. Desde o início da operação, mais de 275 criminosos foram presos e outros 136 morreram em confrontos. Os agentes prenderam um dos alvos no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. O homem trabalhava como maqueiro na unidade. Ontem, os agentes já haviam cumprido na mesma operação 51 mandados de busca e apreensão no complexo do Chapadão. O alvo foi um grupo ligado ao CV e que atua no tráfico de drogas e na receptação de cargas e veículos na comunidade. Ao longo da quarta-feira, 3 suspeitos morreram. A polícia disse que eles resistiram à intervenção policial e foram mortos após um confronto. O Ministério Público de São Paulo denunciou o policial militar que matou um motorista durante uma briga de trânsito no início do ano. Leandro de Souza Assis foi denunciado por homicídio qualificado, por motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima. O agente está preso no presídio militar Romão Gomes. E um homem de 25 anos é suspeito de matar o tio dele a tiros em Santa Luzia, em Belo Horizonte. O suspeito fugiu e segue foragido. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito e a vítima participavam de uma festa com outros familiares, onde houve um desentendimento entre os dois. A Polícia Militar de Minas Gerais informou que o suspeito teria invadido a residência da vítima pela janela e cometido o crime. Mas a fuga do homem foi registrada por câmeras do anel rodoviário cerca de 1 hora depois do crime. A companheira da vítima relatou que a mãe do suspeito teria entrado na casa dias antes para reclamar de um carregador de celular emprestado. Na ocasião, Humberto pediu que ela não entrasse mais na residência sem autorização, momento que houve uma troca de ameaças. O ano de 2025 foi considerado o terceiro mais quente já registrado na história. O ano de 2025 foi o terceiro mais quente já registrado no mundo. De acordo com os cientistas, o termômetro global permaneceu em níveis nunca antes vistos na história da humanidade nos últimos 3 anos e, pela primeira vez, a temperatura média do último triênio ultrapassou o nível pré-industrial em mais de 1,5 graus Celsius. O calor ou as ondas de calor são um dos maiores assassinos silenciosos na nossa sociedade e vemos isso com bastante frequência. E eventos deste tipo podem se tornar mais extremos e, portanto, gerar um impacto direto em populações particularmente vulneráveis nesse sentido. Desde o ano passado, a ONU, inúmeros climatologistas e formuladores de políticas públicas têm reconhecido publicamente que o planeta caminha para um aquecimento sustentado de 1,5 graus Celsius, o limite simbólico estabelecido pelo Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas há uma década. Com 3 anos consecutivos nesse nível, o Copérnicos considera provável que a superação permanente desse limite seja confirmada antes do final da década, ou seja, mais de 10 anos antes do previsto. Os cientistas climáticos do Berkeley Earth também preveem que 2026 provavelmente será semelhante a 2025, sendo o cenário mais provável o de que se torne o 4º ano mais quente desde 1850. E entre gestos de aproximação diplomática, Japão e Coreia do Sul transformaram uma reunião de alto nível em Tóquio em um encontro informal ao som de K-pop. Pausa na diplomacia para um momento musical. Reunidos em Tóquio, a primeira-ministra japonesa Sanai Takaichi convidou o presidente sul-coreano Lee Jae-myung para uma sessão de bateria. A Jam Session durou apenas 2 músicas, ambas de K-pop, Dynamite do megastar grupo BTS e Golden, do filme animado americano vencedor do Globo de Ouro, Guerreiras do K-pop, um verdadeiro fenômeno mundial. No X, Lee admitiu que foi um pouco estranho no começo, mas quanto mais batia, mais o som se encaixava. A ideia do encontro despojado, segundo Takaichi, surgiu após uma conversa entre os dois durante a cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, no ano passado. Na ocasião, o presidente sul-coreano revelou que seu sonho era tocar bateria. Então a primeira-ministra japonesa, que já foi baterista de uma banda de heavy metal quando ainda era estudante, preparou a surpresa. De acordo com o gabinete presidencial da Coreia do Sul, durante a parte formal do encontro de alto nível, os dois concordaram em reforçar a cooperação em segurança econômica e questões regionais e globais.
Já a Takaishi enfatizou que os vizinhos asiáticos devem cooperar para garantir a estabilidade regional. Como pano de fundo da reunião, pairava a acalorada disputa diplomática do Japão com a China, desencadeada pela sugestão da líder japonesa em novembro de que Tóquio poderia intervir militarmente se Pequim atacar Taiwan. O aplicativo de emergência chinês vai mudar de nome nos próximos dias para adotar oficialmente uma marca global. O Demumo envia um alerta a um amigo ou parente se o usuário ficar offline por 2 dias. Você morreu? Esse é o logo que aparece na tela desse celular em chinês. O nome pertence a um aplicativo que dispara um alarme se o usuário não fizer login a cada 48 horas. O curioso é que, apesar do sucesso global gerado pelo título, o app anunciou que vai trocar de nome. Na terça-feira, a empresa proprietária confirmou que o aplicativo Sileme adotará oficialmente a marca global Demumo como seu nome em sua próxima nova versão. O aplicativo está entre os mais vendidos da App Store da Apple na China, o que gerou uma grande cobertura na imprensa do país e no exterior. O atual nome do app, Sileme, é um trocadilho que se traduz como "Você morreu?" e permite que as pessoas que vivem sozinhas registrem seu nome e o endereço de e-mail de um contato para casos de emergência. Se o usuário não se conectar a cada 2 dias no aplicativo, o sistema envia automaticamente um alerta ao contato de emergência para avisá-lo de um possível problema. Os usuários expressaram surpresa com a mudança de marca, embora o nome tivesse polarizado a opinião pública. Alguns perguntaram na plataforma chinesa Weibo: "Você não acha que a viralização se deve precisamente ao nome? Sem ele, ninguém teria instalado esse aplicativo?" A plataforma X do bilionário Elon Musk anunciou medidas para impedir que o chatbot Grok edite imagens com conteúdo sexual de pessoas reais. Nos últimos dias, usuários têm usado a inteligência artificial para criar imagens falsas sexualizadas com mulheres na rede social. Ao mesmo tempo, a Califórnia iniciou uma investigação contra o chatbot Grok, também por conta da edição de imagens com conteúdo sexual. O procurador-geral do estado afirmou que a empresa parece facilitar a produção em larga escala desse tipo de conteúdo. E os 4 astronautas da NASA pousaram com sucesso no Oceano Pacífico na madrugada desta quinta-feira. A NASA realizou com sucesso a primeira evacuação médica da Estação Espacial Internacional. 4 tripulantes da ISS ameriçaram com sucesso no Oceano Pacífico nesta quinta-feira, depois que um problema médico com um deles obrigou à redução da missão. A Agência Espacial Americana não quis revelar qual membro da tripulação enfrenta um problema de saúde nem deu detalhes, mas ressaltou que o retorno à Terra não constituiu uma situação de emergência. Esta foi a primeira vez que foi realizada uma evacuação médica da Estação Espacial, um centro internacional de pesquisa em órbita. Após 5 meses no espaço, os astronautas americanos Mike Fink e Zena Cardman, o russo Oleg Platonov e o japonês Kimiya Yui desacoplaram da ISS às 7h30 da noite de quarta-feira no horário de Brasília. Às 5h41 da manhã desta quinta, a cápsula Dragon da SpaceX, que transportava os 4, ameriçou com sucesso perto da costa de San Diego. A NASA informou que o tripulante afetado pelo problema médico estava e continua estável. Os membros da missão, chamada Crew 11, chegaram à ISS no início de agosto e deveriam permanecer na estação até meados de fevereiro, quando seriam substituídos por outra tripulação. 2 astronautas que chegaram à estação em novembro a bordo de uma nave russa Soyuz permanecem na ISS. A Estação Espacial Internacional é habitada de forma contínua desde o ano 2000 e é um exemplo de cooperação multinacional com participação da Europa, Japão, Estados Unidos e Rússia. Turistas criticaram o aumento de 45% no preço do ingresso para o Museu do Louvre. Agora, os não europeus vão pagar quase R$200 para poder visitar a Mona Lisa. O ingresso do Louvre, o museu mais visitado do mundo, ficou mais caro a partir desta quarta-feira. O reajuste de 45% se aplica a todos os turistas de fora do espaço econômico europeu, que inclui União Europeia, mais Islândia, Liechtenstein e Noruega. Agora, os não-europeus têm que pagar €32, ou cerca de R$200, para visitar os 73 mil metros quadrados do Museu Parisiense, €10 a mais do que visitantes do continente. O aumento gerou críticas por turistas de várias partes do mundo.
Acho que é um pouco injusto para os não-europeus, especialmente porque provavelmente temos que viajar mais para chegar aqui e ver coisas como esta. Então é um pouco injusto. Não é muito justo, mas infelizmente, quando você vem a esses países e chega a esses lugares, você está tão ansioso para vê-los que paga de qualquer maneira. Não importa o custo da entrada, você faz o que tem que fazer. Penso que a tarifa deveria ser uma sola. Acho que a tarifa deveria ser única, não deveria haver tarifas diferentes para turistas, porque já estamos fazendo um esforço para vir. E é claro que estamos aqui para descobrir a beleza de Paris. Então acredito que a tarifa deveria ser a mesma para todos. A tarifa, penso que deveria ser igualitária para todos. Eles não deveriam pagar mais do que nós, deveríamos cobrar o mesmo preço para todos e eles que usem esse dinheiro para os reparos. É assim que eu vejo, não é justo que paguem mais do que nós. Outras atrações em Paris também adotaram tarifas mais caras para quem não é europeu. O governo francês justificou o aumento por razões financeiras. O Ministério da Cultura informou que as novas tarifas devem gerar entre 20 e 30 milhões de euros por ano, ou de 125 a 180 milhões de reais. O valor vai ser destinado ao projeto de renovação do Louvre, que recebeu 9 milhões de visitantes no ano passado e cujas instalações precisam ser modernizadas. O preço do ingresso é semelhante ao de outros museus, mas a diferenciação por país de origem é rara na Europa e nos Estados Unidos. Os sindicatos do Louvre consideraram que a medida é ofensiva do ponto de vista filosófico, social e humano. O jogador amador de tênis Jordan Smith venceu o número 2 do ranking da ATP, o italiano Jannik Sinner, e embolsou quase 4 milhões de reais. O pequeno torneio deu o pontapé inicial para o Aberto da Austrália. O tenista amador Jordan Smith surpreendeu e embolsou $1 milhão australianos, 3 milhões e 600 mil reais na cotação atual, ao conquistar o torneio One Point Slam. Para garantir o prêmio, o australiano teve de superar na disputa o italiano Jannik Sinner, número 2 no ranking da ATP. Em uma Rod Laver Arena lotada, o evento, que acontece antes do início do Aberto da Austrália, contou com 24 profissionais, como o espanhol Carlos Alcaraz, Sinner, a americana Coco Gauff e a polonesa Iga Swiatek. Eles tiveram como adversários o mesmo número de amadores e convidados famosos. Cada jogo em Melbourne consistia em um único ponto. O vencedor avançava, o perdedor era eliminado. Os 16 profissionais mais bem classificados não precisaram jogar na primeira rodada. Para determinar quem sacava, um jogo de pedra, papel e tesoura substituiu o tradicional cara ou coroa. Diferentemente dos profissionais, os amadores têm direito a um segundo saque. Jordan Smith, que se classificou após vencer o campeonato do estado de Nova Gales do Sul, derrotou na final a taiwanesa Joanna Gallard, número 117 da WTA, depois de ter eliminado Sinner e a americana Amanda Anisimova. O Aberto da Austrália 2026 começa a partir do próximo domingo, também em Melbourne. Jordan Smith's family have lost their mind up there in the crowd. Palmeiras venceu o Santos na Arena Barueri pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Santos não conseguiu afastar a bola do campo defensivo e o Palmeiras construiu um lindo contra-ataque. Alan foi quem garantiu os 3 pontos do Verdão. E falando em Paulistão, o Corinthians já está jogando com o Bragantino no estádio Nabizão, em Bragança Paulista. A partida começou às 7h30. Mais tarde, a partir das 9h30, o São Paulo encara o São Bernardo no estádio Morumbis. Amanhã a gente mostra todos os detalhes. O Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, fique informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Boa noite, até amanhã.